Em um outro vídeo eu falei sobre organização da casa, sobre casa bagunçada e os efeitos na nossa alma, na vida espiritual e também sobre a desmotivação em estar mantendo o nosso lar organizado. Toda vez que eu penso sobre isso, eu me recordo de Susanna Wesley. Susanna Wesley é um exemplo de que nós podemos manter a nossa casa organizada, a nossa vida espiritual também organizada, cumprindo o nosso tempo devocional com Deus e ainda assim sermos extremamente ocupadas. Essa mulher, essa serva de Deus, esposa, mãe, deixou um legado de oração e de serviço. A história de Susanna Wesley é inspiração. Susanna era uma mãe ocupada de 10 filhos. Na verdade, ela teve 19. Mas 9, incluindo 2 pares de gêmeos, morreram na infância. Outra foi acidentalmente sufocada durante a noite por uma enfermeira, enquanto Susanna se recuperava do trabalho do parto. Susanna tirava 2 horas do seu dia diariamente a ensinar aos seus filhos. 2 dessas crianças teriam sido meninos, que é o John e o Charles Wesley. Esses homens cresceram para moldar o curso da história cristã e assim mudar o mundo. Ela, a Susanna, cresceu em uma grande família e desde cedo ela entendeu a dinâmica dessas grandes famílias. Nascida como 25ª de 25 filhos em 1669, Susanna Annesley cresceu como filha de um proeminente e altamente educado ministro da cosmopolita Londres. Ela teve pouca educação formal, mas crescer em uma casa acadêmica com tantos irmãos mais velhos a deixou bem lida, bem instruída e bem arredondada intelectualmente. Ela conheceu Samuel Wesley, um aspirante a ministro anglicano, e casou-se com ele, e isso era no ano de 1688, quando tinha 19 anos. Seu marido, o Samuel, não teve sucesso em sua designação de 39 anos como reitor da igreja em Epworth. Um acadêmico intelectual, ele simplesmente não entendia ou se identificava com os moradores rurais de sua paróquia. Nem eles se importavam com Samuel. Quando ele se envolveu do púlpito em uma questão política altamente divisiva que inflamava toda a nação daquela época, ele ganhou o ódio de um vasto segmento da população. Em 2 ocasiões, a casa paroquial dos Wesley pegou fogo, provavelmente por causa de incêndio criminoso por parte dos paroquianos amargurados de Epworth. Susanna e as crianças raramente eram poupadas de assédio e insultos. Samuel não era bom com dinheiro e uma vez passou vários meses na prisão de devedores. A casa paroquial veio com uma pequena fazenda, mas Samuel não tinha interesse e não era adequado para o trabalho na fazenda. Então isso também foi deixado para Susanna administrar. Isso foi além da enorme tarefa de educar todas as crianças em casa com suas diferentes idades e dons. Por décadas, Samuel gastou todas as suas energias e a maior parte da escassa riqueza da família trabalhando em um trabalho exegético sobre o livro de Jó. A triste ironia é que enquanto ele estava ausente por longos períodos de tempo, estudando e escrevendo sobre os intensos sofrimentos de Jó, sua esposa, viva e respirante, estava suportando dor e dificuldades reais, em grande parte sozinha. As habilidades de organização doméstica de Susanna são lendárias. Ela sabia por experiência própria que tempo de qualidade a sós com um dos pais é difícil de encontrar em uma família com muitos filhos, mas poderosamente importante. Então, ela estabeleceu um cronograma rotativo pelo qual
cada um de seus filhos passava 1 hora com ela sozinho antes de dormir em uma noite designada a cada semana. Que lindo, né? Além disso, ela de alguma forma encontrou uma maneira de administrar a casa e dar à sua grande ninhada de filhos uma educação de classe mundial, que incluía tanto o aprendizado clássico quanto bíblico. Suas meninas receberam a mesma educação rigorosa que seus meninos, algo praticamente inédito naquela época. Tradicionalmente, as meninas daquele lugar e época aprendiam habilidades femininas, como bordado e música, antes de iniciar a educação mais básica, como aprender a ler. Susana acreditava firmemente que isso era errado. Suas meninas aprendiam o mesmo currículo que seus meninos. Entre os estatutos pelos quais ela dirigia sua escola em casa estava este, que era o 8º: que nenhuma menina seja ensinada a trabalhar até que ela saiba ler muito bem, e então que ela seja mantida em seu trabalho com a mesma aplicação e pelo mesmo tempo que ela foi mantida na leitura. Esta regra também deve ser muito observada, pois colocar as crianças para aprender a costurar antes que elas possam ler perfeitamente é a própria razão pelo qual tão poucas mulheres podem ler adequadamente para serem ouvidas e nunca para serem bem compreendidas. O horário escolar era das 9 da manhã ao meio-dia e depois das 2 horas da tarde às 5. 6 dias por semana. Todas, exceto as crianças menores, completavam suas tarefas designadas prontamente antes do início do dia escolar. Como em muitas escolas de uma sala em gerações passadas, as crianças mais velhas ajudavam a ensinar as mais novas. No início de sua vida, ela jurou que nunca passaria mais tempo em entretenimento de lazer do que em oração e em estudo da Bíblia. Mesmo em meio aos anos mais complexos e ocupados de sua vida como mãe, ela ainda agendava 2 horas por dia para a comunhão com Deus e um bom tempo em sua palavra. E ela aderiu a essa agenda fielmente. O desafio era encontrar um lugar de privacidade em uma casa lotada de crianças. A solução da mãe de Wesley para isso foi levar sua Bíblia para uma cadeira favorita e jogar seu longo avental sobre sua cabeça, formando uma espécie de tenda. Isso se tornou algo semelhante à tenda do encontro, o tabernáculo dos dias de Moisés no Antigo Testamento. Cada pessoa na casa, desde a menor criança até as empregadas domésticas mais velhas, sabia muito bem respeitar esse sinal. Quando Susana estava sobre o avental, ela estava com Deus e não deveria ser perturbada, exceto no caso da mais terrível emergência. Lá, na privacidade de sua pequena tenda, ela intercedeu por seu marido e filhos e sondou os profundos mistérios de Deus nas Escrituras. Essa disciplina sagrada a equipou com um conhecimento completo e profundo na Bíblia. A oração leva ao ensino. Quando o marido Samuel estava ausente, como era frequentemente o caso, o ministro substituto levava o sermão de domingo de manhã na igreja. Susana achava essas mensagens pouco inspiradoras e carentes de substância espiritual. Ela tinha uma congregação de bom tamanho em casa, então começou a ensinar a Bíblia para eles em sua cozinha nas tardes de domingo. Logo, os vizinhos começaram a perguntar se poderiam comparecer. A notícia circulou e outros da área começaram a pedir permissão para comparecer também. Tão profundo era o conhecimento de Susana sobre a Bíblia e tão talentosa ela era em comunicar suas verdades, que em qualquer domingo após a igreja, Susana tinha até 200 pessoas presentes em seu estudo bíblico familiar informal, que começou em sua casa, mas logo mudou para um local maior.
Susana faleceu em 1742, aos 73 anos. Viveu o suficiente para ver seus filhos, John e Charles, se tornarem líderes mundialmente renomados do movimento cristão global. Este é o seu legado, forjado em grandes partes naquelas horas diligentes de intercessão sob aquela tenda improvisada de avental. Como eu disse antes, a história de vida de Susana Wesley me inspira e é poderosa também. Para ela, não havia quantidade de distração que pudesse mantê-la longe da oração e da Bíblia. Esse tipo de vida profundamente enraizada produziu grandes frutos, como evidenciado não apenas pelas pessoas que vieram ouvi-la ensinar, mas também pelas crianças que ela influenciou. A grande verdade em sua história é como a oração não ocupa o palco da atividade. Seu poder está na confiança silenciosa de almas gentis que estão dispostas a se afastar do cotidiano, das lutas diárias, da correria do dia a dia, para buscar um tempo a sós com Deus, esse tempo de qualidade, onde nós podemos nos derramar, desabafar, chorar, nos alegrar diante do nosso Senhor e Salvador.